Neste tutorial, você aprenderá a criar um chaveiro de crochê encantador em formato de margarida, adornado com pétalas brancas delicadas e um miolo amarelo vibrante. A margarida é uma flor delicada e símbolo de alegria. Vamos começar? Vamos começar esta peça fazendo o anel mágico. E para a primeira carreira, vamos fazer 6 pontos dentro do anel, 6 pontos baixos. Depois de fechar o anel mágico, nós vamos introduzir a agulha no primeiro ponto e vamos iniciar a carreira número 2, fazendo 2 pontos baixos no primeiro ponto. Marco o primeiro ponto. E vamos prosseguir fazendo 2 pontos para cada ponto da base. No final, ficaremos com 12 pontos baixos. Vamos dar início à próxima carreira. Então, retiro meu marcador. No primeiro ponto, faço um ponto baixo, marco este ponto e no próximo ponto vamos fazer 2 pontos baixos, um aumento. E vamos seguir fazendo um ponto, um aumento no próximo ponto, por 6 vezes. E vamos ficar com 18 pontos baixos. Para a próxima carreira, vou retirar meu marcador e aqui vamos fazer uma quebra de aumento. Então, aqui no primeiro ponto, vamos fazer um ponto, marco esse primeiro ponto baixo e para fazer a quebra de aumento, nós vamos fazer um aumento aqui no segundo ponto. Então, dessa forma, não vai ficar aumento sobre aumento, tá? Agora, vamos seguir fazendo 2 pontos, um ponto para cada ponto da base. No ponto seguinte, faço um aumento. Vou repetir 2 pontos, um aumento por 5 vezes. E no fim da carreira, eu volto com vocês para fazer mais um ponto baixo. Aqui no último ponto, vamos introduzir a agulha e fazer um ponto baixo apenas e finalizamos esta carreira com 24 pontos. Para a próxima volta, vamos fazer 3 pontos baixos, um ponto para cada ponto da base. Então, aqui fiz 1, 2, 3, marco o primeiro ponto. E na sequência, faço 2 pontos baixos no próximo ponto. E vamos seguir fazendo 3 pontos, um aumento
por 6 vezes e vamos ficar com 30 pontos. Para a próxima carreira, vou retirar o marcador e nesta carreira vamos fazer mais uma quebra de aumentos. Então, eu vou fazer 2 pontos, um ponto para cada ponto da base, marco o primeiro ponto. E no ponto seguinte, irei fazer um aumento, 2 pontos baixos, no mesmo ponto da base. Na sequência, vamos seguir fazendo 4 pontos baixos, um ponto para cada ponto, por 5 vezes no total, 4 pontos, um aumento. E no final, eu volto com vocês para fazer os 2 pontos restantes, um ponto baixo para cada ponto. Finalizamos com 36 pontos baixos. Agora eu vou cortar o meu fio, retiro o marcador e vamos fazer um acabamento com a agulha de tapeceiro. Pulo o primeiro ponto, no ponto seguinte, eu introduzo, levo lá para trás, depois eu passo o fio onde está saindo o fio e volto no ponto que pulamos. Agora eu sigo escondendo o fio aqui por trás da peça e qualquer dúvida você pode deixar aqui na área de comentários, tá bom? Também vamos esconder essa sobrinha de fio do anel mágico. Corto o excesso. E agora você vai reproduzir uma nova peça igual a esta. E em uma das peças, eu colei 2 meia pérolas, que eu vou deixar aqui na descrição a numeração, ou no primeiro comentário fixado. Então, eu deixei 2 carreirinhas de ambos os lados, tá? Para bordar os cílios, pessoal, eu vou passar o meu fio aqui na parte superior do olho e vou fazer uma reta aqui, mais ou menos para a parte inferior, pegando um pontinho, tá? Nessa direção aqui. Da mesma forma, eu vou fazer aqui do outro lado. Introduzo a agulha na parte de trás, bem no meio, na parte de cima do olho. Depois faço uma reta na diagonal, pegando mais ou menos um ponto. Para fazer as sobrancelhas, eu vou pular um ponto aqui acima do olho, mais pra frente, tá? Do olho. E vou fazer uma reta, pegando um pontinho também na diagonal. Da mesma forma, vou fazer aqui do outro lado. Para a boquinha, eu vou utilizar aqui o fio vermelho. Pulei um pontinho aqui do olho, ó. E vou utilizar 1,5 ponto para fazer a boca. Bem numa reta. Deixo um excesso de fio aqui na parte da frente. Venho um ponto abaixo. Passo o fio aqui pra frente. Puxo apenas um pouco. Depois introduzo a agulha aqui no mesmo ponto e levo o fiozinho aqui para a parte de trás. Aqui eu ajusto um pouco com a agulha para ela ficar um pouco mais redondinha. E tá pronta a boquinha.
Agora, pessoal, com um fio um pouco mais grosso, com a mesma espessura que eu estou fazendo a peça, eu vou bordar o blush. Mas aí você utiliza o fio que você tem à disposição, tá bom? Eu já mostrei aqui em outros tutoriais como aproveitar o próprio fio da sua peça, dividindo ele ao meio para fazer os bordados, tá? Posso deixar um vídeo aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado, mas você pode também me pedir na área de comentários, tá? Então, aqui eu fiz o blush bem simples, embaixo dos olhos, e aqui é só fazer o acabamento dos fios. Para fazer as pernas, eu deixo uma sobra de fio aqui no início e na sequência faço nó corrediço e 8 correntinhas. Finalizadas as correntinhas, deixo uma sobra de fio e repito esta mesma peça, tá? Deixando as sobras de fio. Para fazer os pés, eu vou começar com o anel mágico e para a primeira carreira faço 6 pontos baixos. Fecho o anel mágico. E para a segunda carreira, eu vou introduzir a minha agulha aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixo, marco este primeiro ponto. E para prosseguir, aqui no próximo ponto, vou introduzir a agulha e fazer um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto da base. E vou seguir fazendo um ponto, um aumento, por 3 vezes. E vamos ficar com 9 pontos. Faço acabamento do fio do anel mágico. E agora, pessoal, nós vamos seguir fazendo 2 carreiras de ponto sobre ponto. Então, venho aqui no próximo ponto, faço o primeiro ponto da carreira. E vou marcar o meu ponto, pegando só a alcinha de fora. E vou prosseguir fazendo ponto sobre ponto por 2 voltas. E na sequência eu volto com vocês. Pronto, pessoal, aqui no finalzinho eu vou deixar uma sobra de fio para costurar na perna. E na sequência você vai fazer uma outra peça igual. Para fazer a mãozinha, eu vou fazer o anel mágico. Na sequência, faço 2 pontos baixos dentro do anel, faço 2 correntinhas, volto no anel mágico e faço mais 2 pontos baixos. Na sequência, vamos cortar, deixando uma sobra para acabamento. Fecho o anel mágico. Vou colocar numa agulha de tapeceiro. E vamos fazer o acabamento desta peça. Na sequência, faça mais uma parte igual.
Para costurar o pezinho, a perna, eu vou iniciar fazendo nó aqui no início da corrente, dessa forma, corto o excesso, pego a parte do pé, passo o fio na agulha de tapeceiro e agora eu vou passar a agulha pegando apenas as alças de fora de cada um dos 9 pontos. Na sequência, vou colocar esta correntinha que vai servir como uma perna aqui dentro do pezinho. Aperto bem o anel mágico, puxo um pouco as correntes. Aqui faço um nozinho de acabamento. E para ficar mais firme, eu vou passar aqui a agulha pegando a alça de trás da corrente e vou passar também aqui na peça em amigurumi. Lembrando que você pode colocar enchimento, se você achar necessário, tá bom? Dentro da sua peça, antes de fazer esse fechamento. Na sequência, você vai fazer alguns nozinhos de acabamento e vai esconder o fio por dentro da peça. Faça da mesma forma com a outra perna. Agora que já finalizamos a montagem das duas peças, eu vou pegar aqui o rostinho, vou seguir essa linha aqui da boquinha e vou introduzir minha agulha aqui na parte de trás, ó, sem pegar as duas alcinhas do ponto, e vou passar a minha agulha aqui por alguns pontos, dessa forma. E vou fazer a mesma coisa com a outra perninha, pulando mais ou menos uns 2 pontinhos. E aqui eu vou dar alguns nozinhos de acabamento. Deixar bem firme. E aqui eu vou passar um pouco de cola de silicone, pessoal, em todos esses nozinhos, para eles ficarem bem firmes e não soltarem aqui da peça. Na sequência, a gente vai montar, vai unir as duas partes. Então, eu vou pegar o meu fio branco para fazer as pétalas e vou introduzir a minha agulha aqui bem no meio da peça. Vou buscar o meu fio, vou passar por dentro das duas partes e vou contornar toda a minha peça com um ponto baixo. Então, para cada ponto da base, eu vou fazer um ponto baixo. Eu já vou escondendo o fio, lembrando de pegar os 2 pontos de ambas as partes, tá? Então, eu vou contornando aqui com pontos baixos. E quando chegar perto das perninhas, eu volto com vocês. Pronto, pessoal, aqui perto das perninhas, eu vou fazer aqui um ponto baixo. Vou passar a perninha aqui, ó, pro outro lado da agulha e sem pular nenhum ponto, eu vou introduzir a minha agulha em ambas as partes
e vou fazer ponto baixo, tá? Então, puxo aqui a perna, venho aqui no próximo ponto, faço um ponto baixo, passo a perninha para o outro lado, não pulo nenhum ponto e prossigo fazendo ponto baixo. Então, antes de terminar toda a volta, nós vamos colocar enchimento. Então, você pode abusar da fibra sintética para ficar bem fofinho o seu chaveiro, tá? Pronto, pessoal, aqui eu já finalizei a minha volta. Faço um ponto baixíssimo para fechar. E para fazer as pétalas, eu vou começar fazendo 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Pulo uma corrente e na próxima faço um ponto baixo, laço, na próxima correntinha faço um ponto médio. Fico com 3 alças na agulha, laço e tiro as 3 de uma vez. Laço, na última corrente faço ponto médio. Laço lá atrás, fico com 3 alças, laço e tiro as 3 de uma vez. Pulo 2 pontos aqui da base, no próximo faço um ponto baixíssimo. Novamente faço 4 correntes, pulo uma corrente da base, na próxima faço um ponto baixo, laço, na próxima correntinha faço um ponto médio, laço, na última correntinha faço também um ponto médio. Pulo 2 pontos da base, no próximo ponto faço um ponto baixíssimo. E dessa forma eu vou contornar toda a minha peça fazendo as pétalas desta forma. No final da volta eu retorno. Pronto, pessoal. Agora que já cheguei aqui no fim da carreira, eu deixei uma sobra de fio para poder fazer a minha corrente da argola de chaveiro, tá? Então, aqui eu vou fazer um pequeno acabamento. Vou levar esse fio aqui para a parte de trás. Faço um nozinho de acabamento. E aqui para fazer a corrente do chaveiro, eu vou utilizar algumas miçanguinhas. Então, eu vou fazer com este padrão, mas fica aí a seu critério, tá? Se você quiser, você pode utilizar também outras formas de fazer essa correntinha. Você pode fazer de crochê também, ou utilizar as correntes padrão de chaveiro, tá? Para chaveiro. Então, aqui eu já passei algumas miçangas. Vou fazer um nozinho de acabamento. Na sequência, vou esconder a sobrinha de fio por dentro da peça. Você pode também colocar um pingo de cola no final para ficar com acabamento ainda mais seguro, tá?
Para os bracinhos, eu vou colar as folhinhas com cola de silicone. Então, bem aqui pertinho dos olhinhos, eu vou colar as folhinhas de ambos os lados. Aqui, pessoal, eu fiz algumas ideias, ó, de bordados, tá? Então, você não precisa ficar se ater a este bordado que eu mostrei aqui neste tutorial. Você pode criar o seu próprio, tá? Eu espero que você tenha gostado. Já deixe o seu like e também inscreva-se aqui no canal.